Olá pessoal, tudo bem? Professora Arli, professora de Geografia do Instituto Genara Viana. Quero falar com a turma 1001. E aí, meus amores, saudade, tudo bem? Desejo que todos estejam bem. Bom, finalizando aí o livro 4, né, de vocês, a apostila 4, né, desse capítulo 13 e 14, tem todo essa... já é um assunto que tão bem conhecido de todos nós, né? No capítulo 13, ele veio aí como debates ecopolítico, evolução, impasses, alternativas, né? O que esse capítulo falou, gente? O capítulo falou aí das alternativas, né? Desses debates, dessa evolução de impasses, desse tema tão importante, né? Que é sobre o meio ambiente. Então, é um assunto que se discute o tempo todo, né? A cada ano ele é evidenciado de uma forma com novas alternativas, busca cada vez maior para conseguir ter um controle, né, da proteção mesmo com relação ao meio ambiente. E um dos grandes desafios do século XXI é a urgência da adoção por parte aí das nações e de uma postura de comprometimento, né, em relação à gestão e à preservação do meio ambiente, né, com relação aos recursos naturais do planeta. Para isso é necessária a divisão de responsabilidade, cada país adotando aí suas responsabilidades, adotando suas medidas de prevenção, né? E não é simples, porém, que ambas as medidas sejam implementadas, pois, historicamente, né, o mundo tem caminhos bem mais interessantes, individuais, de cada país, que pelo menos todos tentando fazer alguma coisa aí com o mesmo movimento. No entanto, a questão ambiental exige essa negociação, né? Já que o avanço dos problemas ecossistemáticos prejudica a todos, né? Não prejudica somente um país, não prejudica somente um povo, prejudica o planeta como um todo. Então, dentro desses debates, podemos citar aí na apostila de vocês, vem dando alguns exemplos, né? Então, por exemplo, o advento dos ambientalistas modernos, né? Clube de Roma e Conferência do Estocolmo, que vocês podem acompanhar aí passo a passo através da apostila de vocês, né? Toda esses movimentos que vem sendo feitos ao longo do tempo com um único objetivo, preservar o meio ambiente. Tem também, a Rio 92, né? Que foi um movimento aí que foi criado aí, um dos mais importantes frutos da qualificação dos debates ambientais após a Conferência de Estocolmo, né, que foi a Rio 92, foi a publicação aí, ela foi publicada em 1997 no relatório Nosso Futuro Comum, que ficou mais conhecido pelo nome de pessoas que coordenou sua elaboração, tá? E tem aí, né, todo os detalhes dessa conferência, né, do Rio 92. Então, atrelar a luta pela preservação ambiental e outras temáticas socioeconômicas, como a paz entre as nações e o combate à pobreza, a utilização pela primeira vez em expressão desenvolvimento sustentável, porque até esse período de 92, né, não se ouvia falar nesse termo, né, desenvolvimento sustentável, e a partir daí começa, né, surgir esses termos e ações, né, feitas por diversos países para a proteção mesmo do meio ambiente. Não podemos deixar de citar os impasses na ecodiplomacia internacional, né, que após notáveis avanços e o clima otimista da Rio 92, as décadas seguintes representam um período praticamente inexpressivo para
a ecodiplomacia internacional, né, com relação a este assunto. Então, peço a vocês que também dêem uma lida nesse texto completo aí, que fala sobre esses impasses aí da ecodiplomacia internacional, tá? Os países participantes, quais eram as missões, as medidas, né, colocadas para cada país dentro desse tema. Um outro assunto também, capitalismo versus sustentabilidade, né? Muitos ambientalistas interpretam os impasses no debate ecopolítico internacional a partir da contraposição de interesse entre as consequências econômicas e ecológicas, né? Uma das contraversões mais inquietante aí referente ao capitalismo versus sustentabilidade, tá? Esses movimentos, as críticas feitas por especialistas em relação ao tema, tá bom? Tem também uma parte que eu acho muito interessante falar com vocês, que é o Brasil no debate ecopolítico, né? Como é a situação do Brasil? Como o Brasil é visto pelos demais países com relação a esse tema? Então, o Brasil é um país-chave no cenário ecopolítico internacional, pois é um dos maiores emissores de gases estufa da atualidade. Felizmente, né, como o próprio texto fala, e é até vergonhoso pra gente, né, colocar o Brasil mediante como país-chave nesse cenário ecopolítico internacional dentro desse tema. Mas, né, não, o que a gente vê no dia a dia, realmente a gente tem que concordar com o que o texto diz aqui na apostila de vocês. A maior parte de floresta equatorial, né, o Brasil tem dentro do seu território, na atualidade, abriga aí a maior parte da floresta equatorial amazônica, uma das últimas ainda relativamente bem preservada do planeta, tá? Então, tem essa riqueza, mas tem que tomar medida, tem que fazer com que criar metas de proteção a toda essa, né, a essa riqueza que nós temos, que é nossa, como a nossa própria floresta amazônica. Desde o início aí do século XXI, a política internacional ambiental brasileira tem se mostrado positiva e comprometida, né, com a urgência dos avanços desse debate. No período aí de 2002, o Brasil ratificou o protocolo de Kyoto e que na conferência de Copenhague, aí no caso de 2009, e no Rio, 2012, exerceu um papel de protagonista ao apresentar metas concretas e prazos definitivos para a redução de emissão de gás e para combater os desmatamentos. Não é isso bem que a gente vê ao longo dos anos, né? Essa semana mesmo tá passando aí, nos telejornais, a situação que está acontecendo no Pantanal, queimada, né? Destruindo tudo. E em vários pontos do Brasil, essa situação de desmatamento, queimada, então é uma coisa que ainda precisa ter um olhar cuidadoso, né? Tem que ter uma atenção maior para essa situação. No entanto, como a maioria dos países, o Brasil também apresenta profundas contradições no que se refere à política ambiental, entre as quais se destacam, tá? Então eu vou ler aí 3 tópicos que se destacam com relação a essa política ambiental. A primeira é a aprovação em 2012 no novo Código Florestal, assunto que já foi discutido, né, num outro capítulo, mas dentro do texto aqui, o Brasil no debate ecopolítico, ele vem trazendo novamente esse assunto, né, que não adianta assinar termos, né, e não colocar em prática no dia a dia. E dentro de tantos anos determinar aí um período para que seja feita, colocado em prática todas essas metas, o que foi colocado no papel, e na realidade não fazer cumprir aquilo que está no papel. Então fica meio complicado. A segunda é a manutenção da maior parte
dos investimentos energéticos na construção de grandes usinas hidrelétricas, né, especialmente na região amazônica, mobilizando ambientalistas, cientistas, ativistas em geral, e protestaram diante das expressivos impactos ambientais e sociais resultantes, né? A abertura aí do Brasil é a utilização de técnicas danosas ao meio ambiente, de infraestrutura hidráulica. Então tem toda essa situação aí que já foram colocadas em debate na ecopolítica em 2012, por exemplo, e já estamos em 2020 e a gente vê que algumas coisas ainda, né, não se encaixaram, não foram realmente concluídas como consta aí no novo Código Florestal, tá? Assinado aí em 2012. A profunda crise política e institucional que marcou o ano de 2016 também teve reflexo nas políticas ambientais brasileiras, interna e externamente. No Brasil, muitas das situações que deveriam ser tratadas como políticas de Estado acabam ficando reféns dos discursos partidários, estando sujeito, portanto, às turbulências e sazonalidade da política nacional. Além disso, as instituições brasileiras costumam enfrentar dificuldade para regulamentar atividades ambientalmente, né? Irresponsáveis quando conduzida por poderosos grupos econômicos locais e internacionais que atuam no território nacional. Estamos falando aí, de grupo, né, que domina essa prática aí do agronegócio, da mineração, setor de madeira, né, entre outros. Estamos citando aqui 3, mas a gente sabe que tem outras atividades aí que esses grupos acabam tendo essa dominância sobre essa situação aí das do nosso meio ambiente. Da mesma forma, encontra-se os obstáculos a tentar exigir separação ambiental e socioeconômica para as comunidades atingidas pelos impactos resultantes de tais atividades, como no caso da tragédia de Mariana, que foi em 2015, né? O maior desastre ambiental já ocorrido no Brasil. O livro de vocês, a apostila de vocês, cita Mariana, mas nós sabemos muito bem que depois de Mariana teve aí, né, Brumadinho. Então, ou seja, o que aconteceu em Mariana, 3 anos depois veio aí o desastre em Brumadinho, mostra cada vez mais que nenhuma medida, né, é feita para essa preservação. Houve-se o acidente em Mariana em 2015, né? Deu aquele impacto no mundo, não foi só no Brasil, né? Pela perda, pela grandiosidade aí do desastre. Mas cadê? Ninguém fala mais no assunto, né? 3 anos depois veio Brumadinho, a mesma coisa, né? E o que é muito claro para todos nós que esse cuidado com o meio ambiente, né, não está acontecendo. Tá bom, meus amores? Então, peço a vocês que olhem todo o conteúdo, marquem, sinalizem. Tiver dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Mais uma vez eu falo, precisou de correção? Fala com o Tia Arli aqui que o Tia Arli envia para vocês, tá bom? Um beijo no coração, até breve, se Deus quiser.